Bem-vindos a esse encontro que forma parte desse pequeno curso de introdução geral à Bíblia que estamos promovendo através do site abiblia.org. Uma das perguntas que frequentemente fazem no site é se a Bíblia que temos em mão é a Bíblia original, conforme foi escrita pelos autores, ou foi modificada no decorrer dos séculos. Esse é o tema que vamos tratar hoje nesse pequeno vídeo. A transmissão de um texto de geração em geração é sempre uma questão problemática. Se temos na nossa biblioteca em casa um livro dos anos 70, já é algo extraordinário. E quem sabe daqui a 20 anos ele não existirá mais. Então imaginem como fez um livro escrito há mais de 2000 anos atrás chegar até nós. Como foi possível que isso aconteceu? Nós hoje não temos a cópia original da Bíblia. Não temos o texto que saiu das mãos do autor bíblico, dos autores da Bíblia. Mas temos cópias desse texto. Mas já no início desse vídeo podemos afirmar que a Bíblia que temos em mão é muito conforme ao original dos autores. Mas vamos por etapas, começando da história da Escritura, que é algo fundamental para entendermos um pouco como a Bíblia chegou até nós, como foi esse processo de transmissão do texto bíblico que chegou até aos dias de hoje. A Escritura nasceu há cerca de 5.000 anos atrás, na Babilônia. Naquele período, os escribas usavam objetos pontudos para fazer sinais em pedaços de argilas que vinham secados ou cozinhados. Nasceu assim a escrita cuneiforme. Cerca de 500 anos mais tarde, no Egito, descobriu-se outro material muito mais fácil para ser usado, muito mais fácil para escrever, mas ao mesmo tempo também mais deteriorável. O papiro, feito com uma planta muito comum, encontrada nas margens do rio Nilo. O papiro, essa planta, através de um processo que prensa o caule dela, se criam folhas. E sobre essas folhas era possível escrever. Tinha-se também o costume de unir uma folha à outra e assim criar papiros de diversos metros, colocando na ponta desses papiros compridos bastões, e criou-se assim rolos de papiro. Mais tarde, graças aos persas, chegou também em Israel um outro suporte para a escritura, muito mais durável, mas também mais caro, que é a pele sobretudo de ovelha ou de cabra. O uso desse material foi aperfeiçoado na cidade de Pérgamo e por isso ficou conhecido como pergaminho. Como o papiro, também o pergaminho podia ser unido um ao outro, formando assim também um suporte comprido, criando também rolos de pergaminho. Tínhamos então rolos de papiro e rolos de pergaminho. Por volta do ano 100 depois de Cristo, tanto para os pergaminhos quanto para o papiro, começou a ser usado um outro método, que era colocar uma folha sobre a outra. E dessa forma, passou-se do rolo para algo muito parecido com os nossos livros, que é chamado códice. Cada obra, cada livro era uma obra única, um exemplar único. Para ter algo como o nosso método de impressão, temos que esperar o ano de 1455, quando Gutenberg inventou a imprensa. Foi nesse contexto que nasceram os livros bíblicos.
como vimos, não era fácil conservá-los e, como já foi dito, a Bíblia original não chegou até nós, mas os originais foram copiados e essas cópias também se perdiam e foram feitas novas cópias. E foram essas cópias que chegaram até nós. Essas cópias que chegaram até nós, algumas são muito antigas e outras são mais recentes. Obviamente, quanto mais antiga é uma cópia, mais valor tem, porque é mais próxima do original. Essas cópias são ou papiros ou pergaminhos, e às vezes são pedaços de livros, às vezes são livros inteiros, e às vezes são inclusive códices com a maior parte da Bíblia. Temos manuscritos do Antigo e do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, como sabemos, são manuscritos sobretudo em hebraico, com alguns trechos em aramaico. Os manuscritos do Novo Testamento são em grego. São os manuscritos que nos permitem chegar mais próximo possível do original. Em relação ao Antigo Testamento, o ponto de referência foi e continua ainda sendo um manuscrito que é chamado de Códice de Leningrado, um manuscrito feito por volta do ano 1000 depois de Cristo. Tem esse nome porque é conservado na Rússia. Mais tarde, no século passado, no final dos anos 40, tivemos a grande descoberta de Qumran, os manuscritos do Mar Morto. Essa descoberta é muito importante para os textos do Antigo Testamento, porque ali, nessa biblioteca, que teria pertencido à comunidade dos essênios, uma comunidade de judeus que se separou da comunidade de Jerusalém, tendo ido viver no deserto. Esses manuscritos que pertenciam a essa comunidade datam do tempo de Cristo. Então fazemos, graças a essa descoberta, um salto de praticamente 1000 anos. Se antes tínhamos manuscritos que datavam do ano 1000 depois de Cristo, agora temos manuscritos que datam do tempo de Cristo, manuscritos do Antigo Testamento. E em Qumran, nessa biblioteca dos essênios, foram encontrados manuscritos praticamente de toda a Bíblia, excetuando apenas alguns livros que não estão presentes. É claro que nem todos os manuscritos estavam inteiros, mas, por exemplo, o livro dos Salmos estão completos na biblioteca de Qumran, assim como também o livro de Isaías. Em relação ao Novo Testamento, temos os textos em grego e temos muitos manuscritos, cerca de 2.500 manuscritos, alguns em papiro, outros em pergaminho. E os documentos mais importantes, mais antigos, são por volta do ano 350 depois de Cristo, portanto do quarto século. Em primeiro lugar, temos o Códice Vaticano, chamado assim porque está no Vaticano. Temos também o Códice Sinaítico, porque foi descoberto no mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, no Egito. E hoje, a maior parte das suas folhas estão conservadas em Londres, no British Museum. Esses códices traziam praticamente todo o Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento, mas não no original, senão que uma cópia em grego, uma tradução em grego do Antigo Testamento. O texto mais antigo do Novo Testamento é um pedaço do capítulo 18 do Evangelho de João e provavelmente data do início do segundo século depois de Cristo. Então, não tão longe da data de composição do Evangelho de João, que teria sido feito por volta do ano 90. Esse pedaço de texto seria, portanto, de cerca de 30, 40 anos depois da composição do Evangelho. E é chamado P52, Papiro 52.
e está guardado na Inglaterra, na biblioteca John Ryland. Praticamente até o século XX, as traduções da Bíblia, sobretudo até metade do século XX, as traduções da Bíblia eram feitas de outros textos já traduzidos. Particularmente, as traduções eram feitas a partir do texto latim, a tradução latina da Bíblia feita por Jerônimo, chamada Vulgata. Com as descobertas dos manuscritos, cresceu muito a vontade de voltar aos textos originais, traduzir a Bíblia a partir dos textos originais, coisa que já havia começado a ser feito, sobretudo pelas igrejas protestantes. Em concomitância com esse interesse, nasceram as edições críticas dos textos bíblicos. Essas edições críticas são em hebraico para o Antigo Testamento e em grego para o Novo Testamento. São obras que reúnem manuscritos encontrados da Bíblia. Praticamente colocam um texto como principal e várias notas de rodapé indicam variações, indicam outras leituras que existem nos diferentes manuscritos que conhecemos, que temos notícias. Por exemplo, em relação ao Antigo Testamento, temos a Bíblia Stuttgartense. Ela toma o Códice de Leningrado como texto principal e nas notas coloca todas as variantes, as versões que existem dos manuscritos hebraico e aramaico da Bíblia. O editor dessa versão indica a sua escolha, qual que, conforme o seu parecer, é o texto original. Mas nós, que temos esses textos em mãos, temos a liberdade de escolher outras versões. Essa escolha, obviamente, não é feita simplesmente por simpatia, mas obedece a critérios científicos. Em relação ao Novo Testamento, a edição crítica mais famosa é aquela de Nestlé e Aland. O resultado que nós podemos ver nessas edições críticas dos textos bíblicos é o texto original da Bíblia. Conseguimos hoje, graças a vários recursos científicos, reconstruir o texto original. Onde encontramos variações do texto, podemos detectar com facilidade qual é o texto que teria saído do autor do livro bíblico. A ciência que estuda essa matéria, que nos ajuda a chegar a esse resultado, é chamada crítica textual. O trabalho da crítica textual, obviamente, é muito importante nessa tarefa de definir se o texto bíblico que temos hoje é original ou não. Graças aos recursos que eles disponibilizam, podemos detectar, podemos descobrir a veracidade de um texto confrontando com outros, com leituras diferentes. Por exemplo, quando um manuscrito diz uma informação e outro diz outra diferente, podemos, usando critérios científicos, definir qual é o original. É necessário sublinhar que existem várias variantes no texto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas são variantes pouco significantes, são diferenças sobretudo em termos de preposição, artigo, e encontramos na verdade poucas frases onde existe uma variante que tem a ver com o conteúdo bíblico. Pois vemos, graças a essas edições críticas dos textos bíblicos, que o texto que chegou até nós foi muito bem conservado, porque retido como um texto importante, como um texto sagrado, tanto para judeus como para os cristãos depois. Então eles tomaram muito cuidado na hora de transmitir esse texto, e ele, graças a Deus, foi bem conservado.
Para exemplificar, para deixar mais claro como funciona toda essa descoberta do texto original diante de variantes, vamos tomar dois exemplos, um do Antigo e outro do Novo Testamento. Em relação ao Antigo Testamento, vamos tomar Isaías 21:8 e vamos ler duas versões protestantes da Bíblia. A versão Almeida Revista e Corrigida lê da seguinte maneira esse versículo: E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente de dia e de guarda me ponho noites inteiras. A versão Nova Tradução na linguagem de hoje lê da seguinte maneira: Então o vigia gritou: Ó Senhor, dia e noite tenho ficado no meu posto e estou sempre vigiando. Como vemos, existe uma discordância, porque a Almeida diz exclamou como um leão, e a outra versão não menciona a palavra leão. Então vem, logicamente, a pergunta: da onde apareceu esse leão? É correto ou não ter leão nesse versículo? A verdade é que até a descoberta de Qumran, todos os textos manuscritos do Antigo Testamento traziam essa palavra. E os tradutores se encontravam em dificuldade para traduzir este texto, porque o texto hebraico, até então tido, dizia: E o leão gritou. Nós sabemos bem que um leão não pode gritar. O Almeida, por exemplo, resolveu esse problema dizendo: exclamou como um leão. Mas graças ao texto de Isaías descoberto no Mar Morto entre os manuscritos da biblioteca de Qumran, descobrimos que houve um erro na cópia dos manuscritos que chegaram até nós. Ao invés, descobrimos o texto correto em Qumran. E no texto hebraico em Qumran está escrito: aquele que observa gritou. Ficou evidente que houve uma troca de uma consoante na hora de copiar o texto. O escriba, ao invés de escrever Ha-Roé com a letra hebraica Ré, escreveu com Aleph, Arié, provavelmente influenciado pela palavra anterior que termina com Aleph. Portanto, houve uma troca entre a palavra vigia e a palavra leão. Ha-Roé significa vigia, enquanto que a outra palavra usada, Arié, significa leão. Diante dessas duas leituras, prevalece, por causa da autoridade que tem o manuscrito de Qumran, prevalece o texto de Qumran. Então esse problema com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto ficou resolvido. E de agora em diante ninguém coloca mais nas suas versões a palavra leão, mas simplesmente vigia. Tomamos agora um texto do Novo Testamento, algo mais complexo. Tomamos Mateus 17:21. Notamos que em algumas Bíblias, como a Bíblia de Jerusalém, esse versículo não existe. Na Almeida, Revista e Corrigida, ao invés temos: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Por outro lado, na Nova Tradução da Bíblia na linguagem de hoje, temos, entre parênteses, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Ora, diante dessas três leituras, é natural perguntar, ao final, existe ou não existe esse versículo no texto original? Aproveito esse exemplo para mostrar aqui para vocês um pouquinho como funciona o uso das edições críticas. E nesse caso nós vamos tomar a edição crítica do Novo Testamento, a edição crítica de Nestlé e Aland. Na parte superior do texto,
vemos a presença de um sinal. No final do versículo 20. É um sinal que indica que existem manuscritos que trazem mais textos, mas que Nestlé e Alan decidiram deixar fora aqui no texto principal. Trata-se na prática de todo o versículo 21 deste capítulo de Mateus. É por isso que encontramos as diferenças nos textos das nossas traduções. A Bíblia de Jerusalém segue o conselho de Nestlé Aland e deixa fora o versículo. A Almeida ignora, mesmo porque o Almeida, quando traduziu a sua Bíblia para o português, talvez não tinha muitas opções. A nova tradução na linguagem de hoje sabe desse problema, é consciente, mas ao mesmo tempo sabe que muitas Bíblias, muitos leitores estão acostumados a encontrar essa frase. Então o que faz? Deixa a frase entre parênteses. Na edição crítica, nas notas de rodapé, encontramos detalhes que o editor Nestlé e Aland nos fornecem aos interessados que querem descobrir qual é o texto original. Vamos ver um pouco esses detalhes, que são informações muito técnicas e às vezes apenas as pessoas que são introduzidas à crítica textual conseguem entender, conseguem ler com facilidade. É importante que nós saibamos que quem traduz a Bíblia tem acesso a essas informações e pode decidir na hora de traduzir. Na nota de rodapé, primeiro de tudo, encontramos a frase em grego. A frase em grego que traduz essa nossa frase em questão. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com uma oração e o jejum. E então, o editor passa a colocar quem é que traz essa frase, aonde é que se encontra essa frase, em qual manuscrito está essa frase. Encontramos, por exemplo, a letra Aleph. A letra Aleph indica o códice sinaítico, mas encontramos um exponente, o exponente 2, e esse exponente diz que é uma edição do código sinaítico, quer dizer, o código sinaítico foi copiado e numa das cópias do código sinaítico encontramos a frase. Encontramos também a letra C, outro manuscrito que traz essa frase. E esse C indica o códice Efraim. Encontramos ainda o D, que é a abreviação do Beza, o L, que é o códice Regius. A abreviação Lat indica as traduções em latim e ainda outros manuscritos. Depois encontramos a abreviação TXT, que está para texto, isto é, o texto que estava acima, conforme está acima, conforme vimos acima, esse texto existe, isto é, o texto bíblico sem essa frase, existe em outros lugares, e entre eles está o A do sinaítico original, indicado com a letra Aleph, e também no código que é indicado com a letra B, que é o Códice Vaticano. Portanto, esses dois códigos são códigos muito importantes, são da metade do quarto século, e tem muita autoridade. É em base à autoridade desses dois códices que o Nestlé e Aland concluem que o texto original da Bíblia seria sem essa frase. Isso justifica porque, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém não traz essa frase. O trabalho da crítica textual, repetindo, é muito importante porque ele praticamente confirma que o texto que nós temos nas nossas Bíblias é provavelmente o texto original, aquele que saiu do autor.
E podemos praticamente dizer que a Bíblia foi bem transmitida. E a Bíblia que temos em mão não foi manipulada, mas é aquela que existia desde o início da tradição judaica e depois da tradição cristã. Há algumas diferenças nos manuscritos, mas também aqui, repetindo, são diferenças praticamente insignificantes, pequenos detalhes que não alteram a mensagem central da Bíblia. Aonde há questões teológicas, não existe divergência entre os manuscritos. A importância da Bíblia para os fiéis, para o leitor judaico e para o leitor cristão fez com que quem se dedicasse a copiar o texto bíblico fosse muito escrupuloso e copiasse com cuidado. É claro que na hora de copiar, alguns erros sempre aconteciam, e esses erros às vezes chegaram até nós. Mas hoje conseguimos, graças aos textos críticos, descartar os erros e conservar aquilo que é original. Em relação às Bíblias que nós temos, as Bíblias em português, por exemplo, as diferentes versões que existem em língua portuguesa, é importante destacar que as versões antigas não tiveram acesso a essas edições críticas, mesmo porque os manuscritos bíblicos foram descobertos recentemente. Então, por exemplo, uma tradução feita no século XVIII tinha pouco acesso aos manuscritos. Por isso, é preferível que escolhamos Bíblias traduzidas recentemente, porque os trabalhos de traduções recentes, primeiro de tudo, são feitos por equipes sérias, que têm muitos recursos, são munidas de instrumentos e têm capacidades de traduzir bem e ir às fontes. Por isso, se você puder, tome edições modernas da Bíblia e pode ter certeza que elas foram bem traduzidas e estão conforme o texto original. Muito obrigado por nos acompanhar nesses encontros de introdução geral à Bíblia. Contamos com você para divulgá-los, para frequentar o nosso site abiblia.org e divulgar com as pessoas que você conhece. Contamos com você no nosso próximo encontro.